Boa noite, gente. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui na casa mais uma vez e abordar um tema que eu sou até suspeito a falar, né? Mas com algumas informações que eu acredito que todos nós que frequentamos a casa espírita precisamos saber. E tudo que nós vamos ver nessa palestra está estritamente baseado em falas de Allan Kardec, o que é mais importante ressaltar. O grande mal que nós fazemos hoje para o Espiritismo é não conhecer as obras de Kardec em profundidade. Esse é o maior erro que nós temos como espíritas, porque a gente acaba achando que sabe de tudo e quando a gente vai ler Kardec a gente tem um impacto e vê que não sabe de nada, absolutamente nada. O tema dessa palestra de hoje, que é a Medicina Mediúnica do Futuro, ela está baseada em uma obra que eu vou apresentar para vocês, alguns pontos bem interessantes, mas totalmente ligada a trechos de um artigo da Revista Espírita de Kardec, de 1867, que estão assim bem ligadas às duas coisas, tem tudo muito a ver. E tem algumas coisas que assim, a gente que é espírita parece que opta o que quer estudar. Tem gente que opta só para estudar o Evangelho, tem gente que opta para estudar somente as 5 obras básicas, que eu não sei quem foi que disse que só tem 5 obras básicas no Espiritismo, porque não existe 5 obras básicas, são 32 obras básicas. Nós temos 32 obras que precisam ser estudadas para quem entra no Espiritismo. Quando você não tem o conhecimento dessas 32 obras, você corre o risco de estar fazendo tudo, menos Espiritismo. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar. Por quê? As 32 obras são as 32 obras básicas. É o básico do Espiritismo. Né? E ela vai evitar que a gente fale alguma coisa ou diga alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o Espiritismo. E aí, muitas vezes a gente acaba escorregando, falando algumas coisas, até em palestra, em centro, que não estão em consonância com as 32 obras de Kardec, tá bom? Deu problema aí no slide? Não? Tá certo? Passa aí, por favor. Bom, a obra, eu vou ter que apagar a luz, né? Não sei se vai dar para ver, mas a obra Medicina Mediúnica do Futuro, ela foi uma obra escrita por esse médico oncologista lá do Rio de Janeiro, Dr. Paulo César Frutuoso. Ele faz parte do lar de Frei Luiz, que é um lar espírita lá do Rio de Janeiro, onde eles trabalham em profundidade com a mediunidade de cura, né? Realizando um trabalho belíssimo. E esse cara, ele tem dado uma contribuição incrível para a parte científica do espiritismo, trazendo estudo aprofundado do que vem realmente a ser as tão faladas cirurgias espirituais, hiperfísicas, ou como a gente queira chamar. Primeiro, eu fiz questão de colocar a foto do Dr. Paulo César Frutuoso, porque essa obra vem das mãos dele e ele é um pesquisador muito sério sobre o fenômeno de mediunidade de cura. E a mediunidade de cura, ela tem uma peculiaridade em que Kardec, pela correria que ele teve para codificar o Espiritismo, ele quis se dedicar à mediunidade de cura e ainda se dedicou com certa importância, porém ele deixou informações espalhadas na Revista Espírita. Tem mais de 17 artigos na Revista Espírita só tratando de mediunidade de cura, só para que a gente tenha uma ideia. Então Kardec ele deu uma importância muito grande à parte de mediunidade de cura, embora muitas pessoas se apegam ao fato de dizer que médiuns de cura são raros ou difíceis de achar. E isso não é verdade. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas com a capacidade de mediunidade curadora, porém não sabem ou não querem exercê-la. Que isso é um ponto também que deve ser chamado a atenção. Porque esse tipo de mediunidade, ele veio como uma prova mais material e científica da força que o Espiritismo tem de consolador prometido. Quando a gente fala em consolar, meus irmãos, é muito importante a gente ter na nossa mente que mais do que palavras, atos consolam mais.
Isso é um ponto muito importante que a gente precisa despertar. Palavras consolam, ótimo, beleza. Mas se hoje chegar uma pessoa aqui na nossa casa doente, uma pessoa que está desvitalizada de saúde e com algum problema muito sério, nós como espíritas temos sim a função de não só saber, como atender essa pessoa. Porque o próprio Kardec, ele foi beneficiado através de uma cura, através de um magnetizador na época dele. Então ele deu total referência ao magnetismo animal ou magnetismo humano, como queira chamar, e a parte do magnetismo espiritual, que é a magnetização que é realizada pela força fluídica dos espíritos, tá bom? Então eu quis trazer a foto dele para que primeiro vocês vejam que é um trabalho muito sério. É um trabalho que esse médico faz há mais de 26 anos no lado de Frei Luiz. Só que lá o trabalho de curas espirituais é mais intenso, porque o espírito ele fica materializado através da doação de ectoplasma dos médiuns e atende as pessoas do leito. Não sei se vocês estão dando para me compreender, quando a gente fala espírito materializado, o espírito ele fica visível para todo mundo ver. O espírito ele realmente fica visível, palpável para todo mundo ver, onde ele faz todo o tratamento. Embora hoje, pela ausência do médium que fazia esse trabalho que ele veio a falecer, não tenham mais realizado dessa forma, mas continuam sim realizando, né, os trabalhos de curas espirituais, que é um trabalho belíssimo, tá bom? Passa aí por gentileza. Bom, aqui eu trouxe a referência bibliográfica só para que vocês tenham uma ideia de como o tema é vasto. O livro mais recente que o Dr. Paulo César Frutuoso lançou foi esse primeiro, que é A Medicina Mediúnica do Futuro, tá? Onde ele faz todo um conchavo, né, entre o estudo dele e o que Kardec disse. A Face Oculta da Medicina também é um livro dele, onde ele vai relatar casos em que pessoas vão ao leito do hospital doente por puras influências espirituais. E esse livro, que é de Luiz da Rocha Lima, Medicina dos Espíritos. Luiz da Rocha Lima foi o fundador do lado Frei Luiz, ele não é mais vivo, já é desencarnado. Mas o livro Medicina dos Espíritos também é um livro muito importante para quem participa e estuda ou está participando do tratamento espiritual, porque é um livro prático que vai mostrar sessões que eram realizadas no lado de Frei Luiz e casos das curas que foram realizadas. Já repassei esse livro aqui para alguns trabalhadores da casa, como Ângelo e outras pessoas que estavam aqui, só para ter uma ideia de como é o trabalho que esses espíritos fazem para vir socorrer as nossas necessidades, tá bom? Então fica aqui, volta aí um pouquinho. Então fica aqui os 3 livros que, para você que gosta de ler, compreender o espiritismo, eu recomendo como nenhuma outra pessoa. A Medicina Mediúnica do Futuro, A Face Oculta da Medicina e Medicina dos Espíritos. Todos esses 3 livros, principalmente esse, Medicina dos Espíritos, são bem grossos, são ricos de informações. É um conhecimento que eu garanto a vocês que muda a vida da gente, muda até a forma da gente ver as doenças nas pessoas, como elas se apresentam. Muitas vezes a gente acaba julgando, né, ou pré-julgando alguém quando está doente, mas esses livros eles trazem uma explicação científica, racional e lógica sobre esses estados de enfermidade emocional, psicológica ou obsessiva, tá bom? Pode passar. Não, passou mais. Volta aí. Bom, eu trouxe a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Onde Allan Kardec indaga o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí a falange do Espírito de Verdade, ela dá uma resposta, né? Ela diz o seguinte: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Muitos espíritas adotam somente essa pergunta para o lado da obsessão espiritual. E tanto da forma da obsessão espiritual, da influência de um espírito malfazejo, nós também estamos passíveis de receber influência de bons espíritos, indiretamente ou mais diretamente, através de uma via mediúnica. É muito importante a gente tirar essa imagem da cabeça da gente, que a gente só vive acompanhado de obsessor. Isso não é verdade. Os nossos irmãos obsessores, eles só entram na nossa mente, na nossa casa, quando a gente dá a permissão e o acesso. Ou muitas pessoas se pegam somente neste sentido da pergunta
para que quando coisas ruins começam a acontecer na vida dela, ela vai e diz: ah, é o meu obsessor que é muito forte. Não passou no concurso, foi o obsessor. O casamento vai mal, foi um obsessor. Caiu na calçada do centro, foi um empurrão do obsessor. O carro faltou gasolina, foi um obsessor. Então tem gente que se pega muito nisso, né? Eu tinha uma tia, quando ela estava começando a conhecer o espiritismo, que era bem engraçado. Ela tem um sítio lá na cidade, em Serra Branca, e logo quando eu estava conhecendo a doutrina espírita, deu um vento lá no sítio, e as panelas caíram tudinho, blá, 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 no chão. Ela parou e disse: meu Deus, esses obsessores não me deixam em paz, até as panelas derrubam. E nós sabemos que não é bem dessa maneira, né, que acontece. Pode até acontecer, mas a gente não pode prender a nossa melhoria íntima por culpa do obsessor. Porque nós não só recebemos influências ruins, nós também, no transcorrer dos dias, quando a gente está vibrando numa frequência boa de oração, de prece, nós recebemos influências positivas. E a gente tem que parar com essa falsa humildade de achar que a gente não é merecedor de receber boas influências. Porque isso é falsa humildade. Lá no livro dos Médiuns, a espiritualidade diz a Kardec que a forma que eles mais se comunicam com a gente, os bons espíritos, é através da intuição. Às vezes você não precisa nem ser médium para ver os espíritos. Mas a tua intuição, muitas vezes que vem no teu coração, às vezes é uma comunicação de um bom espírito na sua vida. Levanta a mão aqui quem nunca teve uma intuição. Não tem, tá vendo? Todo mundo aqui em algum momento da vida foi intuído a fazer alguma coisa, a ir pela uma rua e desviar dela. E quando você menos espera acontecer alguma coisa ruim naquela rua que você desviou. São intuições que os bons espíritos nos dão. Então são influências positivas. Na hora que você também se destina a fazer uma prece por alguém, a dar um passe em alguém, você está sendo influenciado pelos bons espíritos. Então vejam que não é uma coisa difícil da gente compreender. A gente também não é só um amontoado de obsessão. Nós também temos as nossas qualidades. Embora muitas vezes os nossos defeitos falam mais alto do que as nossas qualidades, não é verdade? Mas nem por isso a gente pode se apegar somente ao lado da obsessão. Então é muito importante a gente saber que recebemos sim a influência dos espíritos. Eles nos dirigem, mas quem dá a primeira guinada sou eu. Entendam isso. Os espíritos nos dirigem, isso aí é fato. Mas quem dá o primeiro comando para eles nos dirigirem sou eu. Dependendo da intenção que eu quero. É uma intenção boa, então os bons espíritos se aproximam. É uma intenção ruim, de enganar, ludibriar, massacrar a fé alheia, eles se afastam. É muito simples isso, tá bom? Pode passar. Bom, eu queria levantar uma indagação aqui para vocês. Allan Kardec, lá na Revista Espírita de 1867, ele tem um artigo muito interessante, que ele intitula de Médicos Médiuns. Né? E recentemente, aqui numa reunião de tratamento espiritual, o Espírito Zé Grosso se pronunciou falando dessa possibilidade de que futuramente os médicos eles vão adquirir um grau de mediunidade onde vão fazer diagnósticos mais precisos às pessoas que chegam com as enfermidades nos hospitais. O que é muito importante também destacar, meus irmãos, antes da gente adentrar de fato a esse artigo, é que todo médico, ele tem uma equipe espiritual do lado dele. Todas as pessoas que trabalham na medicina, especificadamente, que trabalham com a dor do outro, com cirurgias, com extirpações, com a parte de oncologia, pediatria, têm mentores ligados a essa área que os auxiliam. Eu queria contar um caso a vocês de um médico amigo meu que ele me contou uma vez, em que ele foi fazer uma cirurgia de extirpação de uma mama de uma paciente que estava com um câncer, já em fase de metástase. E ele me contou o seguinte, ele me disse mais ou menos assim, faz muitos anos, mas preparando a palestra eu me lembrei do caso. Ele contou que ao chegar na sala de cirurgia, né, naquela sala do ambiente cirúrgico, ele entrou sentindo uma coisa muito boa. E quando foi começar a fazer a primeira incisão na mama, ele disse que apagou. Foi como se algo tivesse tomado conta dele no momento da cirurgia. E a cirurgia, ela exigia a extirpação da mama da paciente. E depois que terminou todo o procedimento, ele só extirpou uma parte da mama, não tirou toda, né? Tirou só apenas uma parte. Ele voltou do transe e não
entendeu o que tinha acontecido. E algumas pessoas disseram que na hora da cirurgia ele mudou completamente de fisionomia, de fala. Foi como se ele tivesse entrado no estado mesmo de transmediúnico e fez a cirurgia na paciente, que ficou devidamente curada da parte da metástase mamária. E aí ele diz o seguinte: isso nunca tinha acontecido comigo, foi como se eu tivesse dado um cochilo e quando abri meu olho já tinha terminado a cirurgia. E depois que ele veio conhecer o Espiritismo, ele compreendeu que naquele momento ele tinha sido utilizado pela espiritualidade e de acordo com o mérito daquela paciente para intervir no estado de metástase que ela estava na mama. E não só esse médico, como vários outros têm relatado casos científicos de que entram no ambiente cirúrgico e perdem a consciência total. E aí a gente vai começando a ver os nossos amigos espirituais tomando a frente para realizar alguns procedimentos que vão beneficiar os pacientes, tá bom? E aí Kardec, ele em 1867 já foi o primeiro a levantar o termo medicina mediúnica. Não foi uma criação do Dr. Paulo César Frutuoso, porque Kardec nesse artigo ele foi o primeiro a falar sobre a medicina mediúnica, a intitular como medicina mediúnica e levantar a hipótese dos médicos serem futuros médiuns e de alguns médiuns serem futuros médicos no transcorrer da jornada. Porque pelo que Kardec fala nesse artigo, há uma grande expectativa futuramente de que medicina e a espiritualidade e a mediunidade vão se unir por completo para ajudar o processo de dor que passam as pessoas aqui na Terra. Vocês imaginam que tempos maravilhosos vão ser quando chegar o momento em que a medicina terrena vai se unir com a medicina espiritual para ter um diagnóstico mais preciso para os pacientes que buscam o atendimento médico. Isso vai ser aí um grande alívio que nós, como espíritas, já podemos trazer para a sociedade. Trazer essa percepção de união entre medicina e mediunidade é algo fantástico. Porque nós vamos ter diagnósticos muito mais precisos das doenças que assolam o nosso corpo físico. E a gente passa a ver também muitas vezes, meus irmãos, pessoas que falam no Espiritismo que o objetivo do Espiritismo não é curar o corpo físico. De fato, a gente não visa curar o corpo físico, mas os espíritos visam curar as mazelas do corpo físico para que as pessoas tenham uma tranquilidade de vida melhor, desde que tenham um merecimento. Realmente o Espiritismo ele não veio tomar campo da ciência ou da medicina, como a gente vai ver nos textos desse artigo, mas veio dar uma complementação e mostrar para a classe médica que eles não sabem de tudo. Como é que se explica o fato de uma pessoa, como um grande exemplo que a gente pode dar aqui, como José Arigó, que foi um dos médiuns de cura que mais se destacou? O cara era um fazendeiro, não tinha noção nenhuma de medicina e fez milhares, centenas de cirurgias espirituais com o espírito do Dr. Fritz. Zé Arigó, o nome dele já era Zé Arigó porque ele era aquele cara bem bobão, sabe? Do sítio, lá de Congonhas. Mas quando estava em transe mediúnico, operava situações maravilhosas. Valdo Vieira, antes de deixar o Espiritismo, relatou um caso com Zé Arigó, que ele viu, onde um paciente entrou no centro espírita para se tratar, com uma catarata que estava comprometendo os 2 olhos, e viu quando o espírito do Dr. Fritz, incorporado em Zé Arigó, levantou as mãos e sacudiu assim alguns pingos de um líquido que ele disse que não conhecia, uma medicação extremamente potente, que revitalizou toda a cavidade ocular da paciente. A paciente se curou no exato momento. Então era um médico que tinha uma capacidade grande de auxiliar as pessoas. E algumas pessoas, por falta de estudo da codificação, não compreendem o objetivo de trabalhos como esse. Não só da mediunidade de cura, como o trabalho de magnetismo. Vocês já imaginaram o que é a gente recebendo nessa casa? Pessoas que chegam com enfermidades e simplesmente a gente olhar e dizer assim: é karma, vá para casa. Que consolo é esse que a gente está dando? Uma pessoa chega aqui cheia de vida, como eu já vi em muitos casos de tratamento espiritual, com câncer. Ninguém quer estar com câncer. E você simplesmente olhar para a pessoa e dizer: olha, não se preocupe não, isso aqui é kármico, aceite. Será que a gente aceitava pessoas com a gente? Com câncer? Será que a gente tem essa visão tão boazinha que as pessoas querem que os pacientes, quando chegam com as suas perturbações,
Aceitem. E a função da casa espírita não é somente curar ou extirpar o câncer, ou que a pessoa se cure do câncer, mas que ela compreenda o seu processo de adoecimento. E vejam perspectivas de mudança de vida. Porque só vai se ter cura, pessoal, quando você quer mudar. Quando você não quer mudar, você pode até se curar, mas a enfermidade ela tende a voltar, até te ensinar o ponto que você precisa melhorar. Tá bom? Pode passar. Nesse artigo, eu sei que está um pouquinho embaçado, eu vou ler, vocês vão entender, tá? Allan Kardec diz o seguinte: dissemos e repetimos que seria um erro crer que a mediunidade curadora veio destronar a medicina e os médicos. Ela veio lhes abrir um novo caminho, mostrar-lhes na natureza recursos e forças que eles ignoravam e com as quais pode beneficiar a ciência e seus doentes. Numa palavra, provar-lhes que eles não sabem de tudo, pois há pessoas que fora da ciência oficial conseguem o que eles mesmos não conseguem. Assim, não temos a menor dúvida de que um dia haja médicos médiuns, como há médiuns médicos, que a ciência, deixa eu ler daqui, que a ciência adquirida juntarão o dom de faculdades mediúnicas especiais. Vejam que coisa interessante. Allan Kardec, em 1887, já levantou a hipótese, naquela época, de que os médicos futuros iriam ter um auxílio espiritual para aliviar as dores das pessoas. Vocês já viram que tem médicos que de vez em quando erram diagnóstico de paciente? Viram ou não viram? Vocês já viram muito isso, né? De repente o paciente está com uma doença que aos olhos da medicina terrena é aquela doença. Aí tem que ir para a cirurgia. Vai para a cirurgia, morre. E aí eu vou mostrar para vocês mais na frente, quando houver a união da mediunidade com os médicos, os benefícios que ela pode trazer em casos como esse, de evitar que um erro médico venha e comprometa a vida de uma pessoa. Porque pode acontecer. Pode acontecer de uma influência obsessiva mascarar um tipo de doença que é diagnosticado pelo médico terreno. O médico vai tratar aquela enfermidade pelo conhecimento terreno que ele tem, mas a enfermidade não é aquela, é outra. Aí trata uma coisa que não existe, trazendo um sofrimento ao paciente. E os bons espíritos, os espíritos que trabalham na parte de cura espiritual, eles têm uma maneira de dar um diagnóstico mais preciso de algumas enfermidades. Muitas pessoas que já passaram por aqui pelo Espírito Zé Grosso estavam com algum problema e chegava a hora, o Espírito Zé Grosso vai e dizia qual era a enfermidade que a pessoa tinha. E a pessoa ia fazer o exame, quando chegava lá, era a doença que ele tinha dito. Ou até ia para um médico, o médico dizia que era uma coisa, né? E quando depois ia olhar, era uma doença completamente diferente. Eu sei que isso é uma coisa que até parece ser perigoso, mas é uma coisa que vai tomar tempo. É mais para frente. Em que nós vamos ter diagnósticos muito mais precisos na medicina quando houver a interação dos médicos com a espiritualidade. Tá bom? Pode passar. É preciso, portanto, considerar a mediunidade curadora como um modo especial e não como um meio absoluto de cura. O fluido como um agente terapêutico aplicável em certos casos, vindo a somar um novo recurso à medicina. Em consequência, a mediunidade curadora e a medicina, como devendo de agora em diante caminhar lado a lado, destinadas a se auxiliarem mutualmente e se suplementarem e a se complementarem uma pela outra. Eis porque se pode ser médico sem ser médico curador e médico curador sem ser médico. Veja que ele faz uma diferença. Não é preciso somente que o médium de cura seja um médico ou o médico seja médium. Possa-se fazer a junção dos dois. Um médico que tem o curso de medicina, que não seja médium, e um médium de cura que não precisa ser médico. Mas a união dos dois, até chegar a esse passo mais adiante em que os médicos, na sua grande maioria, serão médiuns, é de salutar importância para o socorro do paciente. Eu acho que eu já contei aqui esse caso, mas eu vou contar porque é um caso ainda que mexe muito comigo, que foi o caso da minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada com carcinoma no estômago terrível, de uma agressividade única, para que os médicos da Terra davam um diagnóstico de uma expectativa de vida de 3 a 4 meses de vida.
Um câncer de estômago, ele é muito agressivo, violento. E minha mãe foi submetida a uma cirurgia espiritual através de um médico de Campina Grande, que não fui eu no caso, era outro médico, em que, pela nossa surpresa, no ato da cirurgia espiritual, ele se aproximou de mim e da minha mãe e disse: olha, quando os médicos abrirem a barriga dela, vão ter uma surpresa. E tinha um caroço, um nódulo, né, maligno, do tamanho de uma acerola na parte do estômago, com possibilidades de até haver metástase na parte do intestino. E quando a equipe médica do Hospital de Recife fez a cirurgia de minha mãe, que abriu a barriga dela, por incrível que pareça, na parte do estômago só existia uma perfuração de um corte. A tumorização maligna não existia mais. E o médico que fazia esse trabalho na União Fraternal Espírita, que era a UF, naquela época, ele era aquele cara que morava num sítio aqui em São José da Mata, extremamente humilde, só tinha feito até a 4ª série. E aí eu fiquei me indagando, como é que esse cara sabia que não estava mais lá o tumor? Como é que esse cara tinha essa noção que o tumor não estava mais lá? Possivelmente não era ele, era uma consciência bem mais à frente do que ele, mas se utilizando da faculdade dele. E hoje minha mãe está aí, vivíssima. Passou 6 meses de quimioterapia, porque ela teve que tomar mesmo sem acharem um câncer, mas por precaução, e hoje está aí viva. Então é um caso assim que mexe muito comigo. Pode passar. Bom, eu trouxe essa foto desses 2 caras maravilhosos, que eu não sei se vocês conhecem, né? Mas como eu falei para vocês, o lado de Frei Luiz tem um trabalho de cirurgia espiritual, tinha, né, com materialização. Essa foto aqui, meus irmãos, que vocês estão vendo, é o espírito do Dr. Frederick Vonenstein. Só que essa foto aqui não é de quando ele era vivo. Isso aqui ele está materializado em uma cabine lá do centro. Só que ele só está materializado da cintura para cima. E isso que ele está segurando aqui na mão é um lírio, que é um dos símbolos que a falange de Frei Luiz tem. Então ele está materializado da cintura para cima. Muito engraçada essa foto aqui, porque as pessoas que eram submetidas ao tratamento do Dr. Frederick viam ele dentro do ambiente da sala, mas só daqui para cima, atendendo os pacientes. E eu tive um caso na minha família que foi atendido por esse espírito materializado, onde ele percorria o leito, ele colocava somente as mãos em cima do paciente e daí começava a jorrar o fluido magnético espiritual, tratando a enfermidade dos pacientes. Esse outro cara que está do lado é o médium que fazia o trabalho junto com esse espírito, que era Gilberto Arruda. Gilberto Arruda é um médium de efeito físico de uma raridade incrível, porque Gilberto ele ficava em uma cabine distante do tratamento espiritual, em transe mediúnico, doando ectoplasma. O espírito se materializava na cabine da substância que saía do médium, o ectoplasma, através dos orifícios do nariz, da boca, onde houvesse orifício, o ectoplasma saía. O espírito se formava a sua aparência e começava a tratar os pacientes. O médium ficava lá completamente em transe, tinha que ter todo um cuidado, porque se alguém pensasse em tocar no espírito, o impacto vibratório batia no espírito e no médium, e o médium, quando o ectoplasma volta para o corpo do médium, quando é um impacto, o médium pode ter alguma danificação no sistema dele. Pode muitas vezes vir a desencarnar. Então é um trabalho bonito, porém que exige muita concentração do grupo que faz. E infelizmente Gilberto Arruda foi assassinado. Ele morava dentro do lado de Frei Luiz, dentro do próprio centro. A casa dele foi arrombada e ele foi assassinado há uns 3 anos atrás. E foi uma perda para o lado de Frei Luiz tamanha, porque ele era um médico que tinha uma faculdade realmente muito interessante para ajudar muitas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, esse cara chegou a atender em uma reunião de tratamento espiritual mais de 450 pessoas, num intervalo de 1 hora a 1h30. Então assim, é muita gente, né? E esse cara aqui, Dr. Frederick, quando você vai ler o livro Medicina dos Espíritos, ele era um antigo obsessor que queria destruir o trabalho do centro. E foi doutrinado, foi resgatado pela equipe de Frei Luiz e voltou com a missão, através de um médium, de ajudar as pessoas com enfermidades. Inclusive, para nossa alegria, para nossa felicidade, Zé Grosso uma vez se apresentou para mim
com esse camarada uma vez e ele se agregou aos trabalhos dessa casa para nos ajudar nos tratamentos dos pacientes que estão com doenças mais violentas. Ele não fica diretamente incorporado, mas fica assessorando alguns leitos quando as pessoas estão com enfermidades. E eu fiquei muito feliz quando soube dessa notícia, porque é sinal de que o nosso trabalho tem sido feito com muita responsabilidade e tem sido visto bem por esses irmãos espirituais que se movimentam para aliviar a dor do próximo. Então, meus amigos, futuramente nós vamos ter essa junção da medicina com os médios. E agora eu quero mostrar a vocês um pequeno detalhe que eu acho que vocês vão ficar bem interessados. Passa aí, por gentileza. No livro A Medicina Mediúnica do Futuro, fala da visão microscópica mediúnica. Uma vez, o Dr. Paulo César Frutuoso, nos tratamentos do centro, perguntou ao Dr. Frederic como é que ele distinguia aonde o paciente tinha um problema e onde ele não tinha. Aí ele respondeu, ele disse: com a minha visão microscópica, distingo nitidamente uma célula enferma pelo padrão vibratório e coloração diferente, entre outras características. Eu já pude uma vez ver, meus amigos, que os espíritos, quando vão nos ver, olhar o corpo do paciente, ele vê você, esses espíritos que trabalham na parte de cura espiritual, eles olham para você como se fosse um scanner. Sabe aquele exame que você faz, que você deita naquela cadeira, naquela maca, e entra naquela máquina, que dá aquela escanada em você? Como é o nome daquele exame? Eu esqueci agora. Ressonância. É como se fosse uma ressonância magnética. Os espíritos olham para a gente e eles veem a vibração das células do nosso corpo e veem um tal problema. Acontece muitas vezes quando o paciente vai se tratar de um problema, por exemplo, ele chega com um problema no coração, mas os espíritos verificam que já tem um problema na parte do estômago mais comprometido do que o coração. Aí começa a tratar o estômago. Aí o paciente faz: não, mas meu problema não é aí, não é no coração. Porque a visão deles é diferente da nossa. Eles conseguem ver as células vibrando em uma coloração em que fica mais fácil de tratar a enfermidade. Ou tem pessoas que muitas vezes vêm com problema na mama, aí ele trata a coluna, aí faz: o espírito está doido. Tem problema na mama, trata a coluna. Ele está vendo um problema futuro que pode causar alguma enfermidade em você e você não sabe. Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas todos os dias nós temos tendência a ter doenças graves como câncer. Mas o nosso próprio sistema imunológico faz a autodefesa. Todos os dias. Todos os dias. Então os espíritos conseguem ter essa capacidade. Então você imagina o que é os médicos, ao dar um diagnóstico, se unir a entidades que têm esse poder de visão microscópica, de ver como está vibrando a questão energética do paciente para dar um bom diagnóstico. Não vai ser uma maravilha para a medicina terrena? Vocês já imaginaram que os médicos vão reduzir, eu acredito em quase 70% de erro de diagnóstico médico? Porque há casos em que o Dr. Paulo César Frutuoso fala lá no livro A Face Oculta da Medicina, ele conta um caso de um leito em que uma pessoa estava com um processo de hemorragia numa ala cirúrgica, uma hemorragia que não estancava. E os médicos fazendo todo o esforço possível para ver se estancava a questão da hemorragia. E ele foi com esse médico Gilberto Arruda, nesse leito, tratar o paciente. E o médico Gilberto descreveu para ele, disse: ó, Paulo, é o seguinte, tem uma influência obsessiva em cima dessa cirurgia que não deixa o sangue estancar. A gente tem que retirar esse espírito para a hemorragia estancar, senão o paciente morre. Quem aqui já não viu caso semelhante a isso, gente? De paciente que vai fazer, às vezes, até uma retirada de um sinal, dá um processo de hemorragia, não estanca e o paciente morre. Vocês já viram casos assim? De cirurgias simples que terminam com hemorragia, a pessoa vai e morre. Muitas vezes tem uma influência espiritual por detrás negativa e esses médicos e médiuns conseguem perceber e retiram a influência espiritual e o paciente melhora. A hemorragia estanca, a doença cessa e o paciente volta a ter saúde. São casos que eu trago para vocês para a nossa reflexão, para a gente ter uma noção, uma pálida noção, porque esse tema, se fosse abordar, é tema de um seminário, é tema para a gente falar 2, 3 horas. Né? É um tema muito rico. Mas eu quero deixar aqui bem estruturado com vocês de que tudo que esses livros falam e que o Dr. Paulo César está trazendo à tona para dentro do Espiritismo não é criação dele nem invencionice. Já era falado pelo codificador. Já era trazido pelo codificador. E aí eu pergunto a vocês, então por que tantas casas espíritas têm medo de fazer esses trabalhos?
Por que tantas casas espíritas não querem fazer? Ou apenas acham que a palestra está bom para tudo? Palestra é ótima, é excelente. Realmente a gente deve participar. Mas há certos casos que requer um tratamento mais qualificado. Tem casas espíritas hoje, meus irmãos, aí afora, que estão abolindo a técnica do passe. Porque colocaram na cabeça que os espíritos fazem tudo sozinho. E não fazem. Se os espíritos fizessem tudo sozinho, não haveria por que existir médiuns. Não haveria por que existir pessoas com a capacidade de percepção mediúnica para ajudar os outros. Não haveria essa necessidade. Então, se existe médiuns, existe espíritos, é porque é um trabalho de parceria. Tanto os espíritos precisam dos médios, como os médios precisam dos espíritos para desempenhar o trabalho. Então, vocês vejam que coisa interessante. Esses espíritos conseguem nos observar como se fosse um exame, de cima para baixo. Situações que podem ser desencadeadas futuramente. Junto com a medicina terrena, isso vai ser uma grande bênção para nós. Dr. Hans uma vez me disse que alguns hospitais estão adotando uma técnica muito interessante. Antes de fazer o procedimento cirúrgico, eles estão impondo as mãos nos instrumentos cirúrgicos, antes de operar alguns pacientes. Eles magnetizam os instrumentos cirúrgicos e dali então vão fazer o processo de cirurgia. E veja como é interessante. A partir do momento em que o médico ele faz essa ação de magnetização do objeto cirúrgico, quando ele vai estipar, se aquele objeto cirúrgico passa perto de uma célula que está vibrando negativamente, ele impede que ela se reproduza no organismo. Já é uma técnica que está sendo utilizada pelos médicos. Então, futuramente, muito mais breve do que a gente pode imaginar, os médicos vão estar aí trazendo um grande potencial mediúnico para auxiliar as pessoas. E a nossa função como espíritas não é somente ficar em cima de palanque, falando de congresso, falando somente de Jesus, de amor. É muito importante, mas nós precisamos compreender que além de falar, a gente precisa praticar. A gente precisa descer para a prática. Porque era isso que Jesus fazia. Jesus queria que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor. E se nós podemos oferecer essa qualidade de vida melhor, através do passe, através do magnetismo humano, através do magnetismo espiritual, por que não fazer? As pessoas estão preocupadas somente com o status hoje no espiritismo, infelizmente. E nós temos que colocar na nossa mente que nós estamos numa casa espírita. Não é para a gente ser melhor, não é para a gente ser o mais bonitinho, o mais perfeito, o idolatrado, a pessoa especial. Porque não existe ninguém especial no espiritismo. Especial no espiritismo só Jesus. Médio não é para ser idolatrado, não é para a gente olhar para os médios como se fossem santos, porque não são. A gente tem que olhar para os médios como pessoas que estão tentando se melhorar, desempenhar um bom trabalho. A gente tem que parar com essa idolatria que não faz bem para os médios. Os médios querem pessoas que possam alertá-los, que possam ouvi-los. Mas parar com essa coisa que a gente tem que estar idolatrando médium, palestrante. Isso não faz bem para a gente, meus irmãos. E eu tenho a certeza de que todo esse tema que eu trago hoje, já finalizando, é de uma perspectiva de melhora para muitas pessoas. Me sinto muito honrado em fazer parte dessa casa quando recebo um convite de vir para cá e tenho uma abertura de falar sobre esse tema. E peço a vocês, não se satisfaçam com o que eu coloquei nessa noite. Procurem esses livros que eu recomendei, adquiram, leiam, questionem, pesquisem. Tenham a liberdade de pensar. Não deixem que as pessoas prendam vocês a não questionarem, a não pesquisarem, a não estarem indagando. Porque essa era a forma que Kardec fazia espiritismo. E um pequeno detalhe que eu preciso colocar aqui. Existia já, na época de Kardec, um médico espiritual que atendeu vários pacientes. Amigo de Kardec, que é o Dr. Anthony DeMary. Ele tratou várias pessoas dentro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Então, quando eu vejo espírita dizendo
que casa espírita não é para fazer trabalho de cura espiritual, é porque ele não conhece Kardec. A fundo, não. Quando eu vejo centro espírita que tira o passe, porque acha que os espíritos fazem tudo, estão fazendo tudo, menos espiritismo. Estão conhecendo de tudo, menos de Kardec em profundidade. Se Allan Kardec não tivesse dado tanta ênfase ao magnetismo espiritual e ao magnetismo humano, eu até ficaria calado. Mas o mais que a gente vê na revista espírita é Kardec batendo nessa tecla. Então, se nós que batemos no peito e dizemos assim, eu faço espiritismo que igual a Kardec, tenha cuidado. Afirme com fundamento o que você diz. Porque se nós fazemos realmente espiritismo como Kardec, nós precisamos entender que a casa espírita é sim um ambiente para tratamento, para a cura não só do corpo, mas do espírito, da mente e da alma. Gostaria de agradecer a todos vocês o silêncio dessa noite, a participação de todos que vieram à nossa palestra, que foi muito rápida, a gente não teve como se aprofundar mais no tema, mas deixo aqui o incentivo de vocês pesquisarem mais sobre esse tema. Cada vez que tenho assistido palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, que até recentemente ele fez um pronunciamento no Senado Federal, tem no YouTube, procure e vejam, tratando também do aspecto da medicina mediúnica, eu vejo que nós estamos caminhando com Kardec, seguindo o que o codificador quer que se faça dessa doutrina. Não uma doutrina que só é falar, mas uma doutrina que se dispõe a fazer, a tentar sarar, a tentar ajudar as pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês.